4 horas e 12 minutos, de volta com o CNN 360, Débora, e mais uma entrevista importante aqui. A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações avalia que os 20 mil provedores de internet banda larga no Brasil vão conseguir atender a determinação de bloquear o acesso ao X, o antigo Twitter, até o fim da tarde de amanhã, que é o prazo determinado pela decisão do STF. E para falar sobre esse assunto, Débora, a gente vai conversar agora com Basílio Rodrigues Pérez, que é conselheiro, presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Muito boa tarde, Basílio. Obrigado por estar conosco aqui. Jussara Soares já vai se juntar a nós nessa conversa, ela que está acompanhando e viabilizou essa entrevista. Pronto, já está aqui na tela também, mas queria apenas abrir esta conversa para a gente entender as várias realidades dessas 20 mil empresas que oferecem o serviço de internet. Quais são, que perfil de empresas tem mais dificuldade para cumprir esta decisão de bloqueio e por que esta garantia de que até o fim da tarde de amanhã vai estar tudo resolvido? Boa tarde, bem-vindo aqui ao 360. Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês. Na verdade, esses 20 mil provedores que existem no Brasil, o Brasil é um caso especial no mundo todo, é o país que tem mais provedores de internet. Esses provedores, na verdade, eles representam 54% de todos os acessos em banda larga fixa que tem na internet aqui no Brasil. As dificuldades não é por causa dos provedores em si, na verdade, a dificuldade é por causa do tipo de bloqueio. Bloquear uma rede como o X tem um bloqueio de forma simples, que é simplesmente bloquear o nome, ou seja, o x.com ou twitter.com, que é o que eles chamam de DNS, né, para você fazer o bloqueio pelo nome. Só que essa é uma forma simples, mas é fácil de ser burlada por quem esteja usando um servidor de DNS que seja público e mundialmente utilizado. Então, isso permite que a pessoa possa acessar alguma coisa sem estar usando o DNS do próprio provedor. Então, o primeiro bloqueio que os provedores fizeram foi sempre pensando nessa questão do nome. Uhum. Só que, na prática, o que tem que ser feito mesmo é um bloqueio da rede. E as redes são todas interligadas umas com as outras. Então, os bloqueios, a rede do X tem mais de 42 mil endereços IPs. É uma rede muito grande, muito extensa, mundial, inclusive espalhada em vários locais. E ela tem 49 blocos grandes que tem que ser bloqueados um por um, com cuidado para ver se não se bloqueia alguma coisa que é indesejado. Então, tecnicamente, não é uma coisa tão simples assim, tem seu trabalho, tem uma mão de obra, mas todo mundo está cumprindo a determinação e vai conseguir fazer nesse caso. Agora, eu gostaria de saber como o senhor representa aí, né, esses provedores, se eles estão preocupados de não conseguir cumprir a tempo, porque, olha, descumprimento de decisão judicial é algo muito sério, né? O senhor tem sentido algum tipo de preocupação, até de limitação técnica desses provedores menores? Não necessariamente. Eles estão procurando soluções técnicas para resolver o caso. Não existe uma preocupação ou um medo de que eles não vão cumprir, eles vão cumprir. Isso já, com os contatos que nós temos feito, eles vão cumprir, estão cumprindo dentro do prazo. Uhum. Jussara? Obrigada, Basílio, pela entrevista. Basílio, o que a gente vê, e isso tem repercutido ainda nas redes, é que as pessoas dizem, olha, eu consigo acessar o X ainda. A decisão, a Anatel comunicou todos os provedores na tarde de sábado e deu 5 dias. Então, esse prazo termina amanhã. Depois desse prazo, ainda será possível acessar o X? Porque isso vem causando dúvidas. Apesar da proibição, da determinação do bloqueio, ainda tem o acesso tem sido permitido em vários lugares. A partir de amanhã, isso será totalmente bloqueado ou não é possível garantir isso? Veja, a garantia não é possível. Nós, como associação, inclusive, não temos como garantir isso, porque são muitas empresas trabalhando. Na verdade, o que acontece é que, assim,
A internet, ela é uma coisa hierárquica. Existe o pequeno provedor que está conectado com outros provedores maiores e com outros maiores e assim por diante. Nas saídas do Brasil e nas conexões do Brasil com o resto do mundo, ali existem já uma quantidade pequena de operadoras, algumas dezenas de operadoras. Muitas dessas operadoras, a grande maioria delas, já bloqueou o X. Como eles já bloquearam o X, quem usa essas operadoras para ter acesso aos outros conteúdos do resto do mundo já não consegue enxergar o X. Então, automaticamente já está bloqueado. Se alguma dessas operadoras dos cabos submarinos que saem para fora do Brasil ainda não tenha feito um bloqueio efetivo, correto, ou deixou algum bloco sem bloquear corretamente, por aí poderia eventualmente sair. Mas é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser caçado caso a caso tecnicamente, o que está falhando para poder ser corrigido. Não tem como dar uma garantia 100%, mas se ocorrer algum caso, bastaria checar e ver o que foi configurado errado ou o que está faltando para corrigir. Não é questão de descumprimento, é questão técnica. Para a gente continuar aqui nessa questão, Basílio, uma dúvida que me surge é a dimensão desse trabalho, do ponto de vista técnico, desta operação, como você falou, de várias camadas, aí, vários níveis, né, dessa hierarquia. Sim. Como funciona a rede. Existe algum processo semelhante que tenha ocorrido em algum outro lugar do mundo, ou mesmo aqui no Brasil, dessa dimensão de fazer um bloqueio de uma plataforma como o X, de uma rede social como o X, para a gente entender o quanto isso é uma atividade complexa, única, peculiar, ou se é algo que essas empresas, de alguma forma, estão habituadas a fazer? Não é assim. Não é uma coisa peculiar, é uma coisa extremamente, algo bastante extraordinário, diferente. Em primeiro lugar, todos os provedores de acesso à internet, nós, os provedores de acesso à internet, faz parte do nosso negócio conectar pessoas, ou seja, toda a nossa estrutura, nossa rede é para conectar. Quando a gente tem que desconectar uma rede específica, isso já é um trabalho extra, sofisticado, inclusive, porque você tem que desconectar apenas o que foi solicitado. Aqui no Brasil já existem listas de bloqueios bastante extensas por causa de TV pirata, esse tipo de coisa. Só que todos eles são feitos baseado no DNS, no nome. No domínio, tvpirata.com, alguma coisa assim, então alguém vai lá e bloqueia aquele nome. Isso é o que o pessoal está acostumado a fazer. Então, isso é uma coisa muito simples, é o que todo mundo fez na sexta-feira, quando veio a ordem, todo mundo fez isso daí. Mas isso não é 100% efetivo. Uma rede como o X, que é muito extensa, muito complexa, precisa de um bloqueio dentro dos roteadores, com linhas de comando específicas para cada bloco, ou seja, é um trabalho considerável, algo que pode demorar algumas horas de trabalho de um operador. A Jussara Soares tem mais uma pergunta para o senhor. Pois não. Basílio, uma dúvida. A Anatel diz que já começou a fiscalização do cumprimento desses bloqueios. Queria saber como tem funcionado essa fiscalização e se, na sua opinião, é possível que a Anatel consiga fiscalizar 20 mil provedores de banda larga no país. Ela não vai fiscalizar diretamente os 20 mil provedores. Na verdade, o que ela vai fiscalizar são as grandes operadoras, porque o que a Anatel tem são dispositivos conectados com grandes operadoras, as operadoras maiores. E, através dela, ela pode chegar a que 100% delas está bloqueado, o que, na verdade, já garantiria que todos os outros provedores menores que estão conectados com essas grandes operadoras estão também automaticamente bloqueados. Porque um provedor pequeno no interior, ele não consegue falar com o Twitter nos Estados Unidos se ele não passar por várias operadoras maiores do que ele até chegar nos Estados Unidos. Então, quando se bloqueia as camadas superiores, você consegue bloquear o miolo, que são os pequenos provedores. Então, a Anatel tem condições de fiscalizar do jeito que ela vai fiscalizar, de uma forma amostral e dessa maneira ter certeza se conseguiu ou não fazer. Casos eventuais vão ter que ser checados depois, um a um, e a gente sabe que existe também a possibilidade de VPNs. Alguém pode simplesmente colocar um VPN dentro de um roteador e aí não tem como saber o que está acontecendo. Alguém tem que entrar na configuração do que aconteceu para ver aquele caso, por que ali está acontecendo um acesso ao X
de forma contrariando o que foi decidido. Débora, a gente vai encerrar aqui, então deixa eu agradecer ao Basílio Rodrigues Pérez, que é conselheiro da associação que representa as empresas de provedores de internet. Basílio, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos, a sua disponibilidade conosco. Uma boa tarde, obrigado também a Jussara Soares, que nos ajudou a trazer essa entrevista aqui para a gente entender toda essa perspectiva técnica de fazer cumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal.